começar agora a explicar o capítulo de reações químicas. Eu já tinha começado a explicar para vocês na sala de aula esse capítulo, mas eu vou voltar um pouquinho no que eu já expliquei, tá? Primeiro a gente vai entender o que é uma reação química e como que acontece uma reação química. Você sabe o que é uma transformação? Quando a gente fala em transformação, o que você pensa? Transformação é a alteração das propriedades dos materiais. Que as propriedades que são essas? Podem ser propriedades como características, cor, forma. E a gente tem dois tipos de transformação: a transformação física e a transformação química. Transformação física. O que é uma transformação física? Nessa transformação, as substâncias continuam a ser as mesmas, elas não se modificam, tá? Elas não se transformam numa nova substância, elas apenas estão divididas, ou elas mudam o estado físico, ou elas mudam o aspecto. Na sala de aula eu até dei um exemplo para vocês, como rasgar uma folha. Quando eu rasgo uma folha, eu estou fazendo com que essa folha sofra uma transformação. Só que é apenas uma transformação física, porque a folha não deixa de ser folha apenas porque ela foi rasgada. Ela só vai mudar as características dela, ela vai ficar mais dividida, ela vai ficar num tamanho menor, né? Já na transformação química, qual que é a principal diferença da transformação física para a transformação química? Na transformação química, a gente tem uma mudança no material. O material se transforma numa nova substância. Como é o caso que eu passei aqui como exemplo, essa reação aqui, ó, é uma transformação química. Por quê? A substância que estava aqui, que era líquida e transparente, se transformou numa outra substância de volume maior, de cor diferente. Então, aconteceu aqui uma transformação química, que a gente também chama de reação química. Como que eu identifico que aconteceu ali uma transformação química? Passei até na sala de aula para vocês, existem 4 fatores, 4 indicadores de transformação de uma reação química. Podem acontecer os 4, podem acontecer um só por transformação. Não tem necessariamente que acontecer os 4 ao mesmo tempo. O primeiro fator indicador de reação química é quando você, por exemplo, mistura duas substâncias e essas duas substâncias que você misturou ou que você provocou uma alteração nela, ela produziu um gás que antes não existia, como é o caso aqui do comprimido efervescente. A gente tem água e tem o comprimido. O fato de eu colocar o comprimido na água produziu aqui uma substância gasosa que foi liberada nesse processo. Como essa substância gasosa foi produzida pelo contato entre os reagentes, a gente fala que aconteceu aqui uma reação química. Então, se liberou um gás, é considerado reação química. Diferente de abrir o refrigerante, como eu já tinha dito na sala de aula. Abrir um refrigerante não é produção de um gás. O gás já existe dentro do refrigerante e ele só é liberado quando você abre a garrafa. Outra evidência de reação química, que ali aconteceu uma reação química, é a liberação ou absorção de calor de um sistema. Se esse calor se essa reação, esse contato, essa substância produziu calor, a gente fala que ali aconteceu uma reação química. É o caso de toda combustão, toda queima, né? Tudo que pega fogo, que produz chama, libera calor. Se libera calor, é considerado uma reação química. Mesma coisa se absorver calor. Se você colocou a mão no sistema e o sistema ficou gelado demais, se não era para ele ficar gelado, significa que aquele sistema absorveu calor, então também é um indicativo de reação química.
O terceiro tipo de indicação de evidência é a mudança de cor. É a mais visível, né? A mais fácil de ser identificada. Dei até como exemplo aqui o amadurecimento de uma fruta ou mesmo o apodrecimento dela, né? A gente tem aqui no caso a banana verde, ela tinha a cor verde. Com o passar do tempo, essa banana se modificou, ela produziu, aconteceu ali uma reação química, ela produziu novas substâncias e essas substâncias alteraram a cor da banana, ficando mais amarela. Com o passar do tempo, se a gente deixar essa banana exposta, né? O que vai acontecer com ela? Ela vai continuar reagindo, vai continuar produzindo novas substâncias e a cor da banana passa a ser mais escura, até que ela fique preta, né? Então, toda reação química, toda transformação que acontece com mudança de cor é indicativo que ali aconteceu uma transformação química. E, por último, a formação de um precipitado. O que é um precipitado? É uma substância sólida que aparece no fundo do recipiente. Essa substância sólida ela não é solúvel em água, por exemplo, e aí a gente vê a formação dessa substância sólida. Coloquei aqui como exemplo a mistura dessas duas substâncias. Eu tinha aqui uma substância que era líquida, transparente. Aqui eu tinha uma outra substância líquida também transparente. Quando essa substância líquida caiu dentro desse recipiente, aconteceu aqui a formação de um precipitado amarelo, uma substância que não é solúvel em água. Então, isso aqui é evidência que aconteceu uma reação química. Mas, na verdade, microscopicamente falando, o que é uma reação química? Uma reação química é uma transformação em que as substâncias iniciais se rompem e os átomos presentes se rearranjam e formam novas substâncias. Vou exemplificar. Aqui eu tenho duas substâncias. Eu tenho uma substância que a gente chama de H2, é um gás, tá? Formado por dois átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, aqui eu tenho outro átomo de hidrogênio. Aqui eu tenho uma outra substância que é o I2. Então, estão em contato aqui H2 e I2, né? Dois átomos de I. Quando essas duas substâncias entram em contato, o que acontece aqui? Acontece o rompimento dessa ligação, dessa interação aqui, dessa atração desse átomo com esse átomo, e acontece o rompimento da atração desse átomo com esse átomo, e passa a formar uma atração entre este átomo com este átomo, e uma outra atração deste átomo com este átomo, formando essas substâncias, um H com I e outro H com outro I, e elas se afastam, tá? Então, aqui a gente tinha esse ligado a esse e esse átomo ligado a esse. Depois que a reação química aconteceu, esse átomo aqui se combinou com esse e esse se combinou com esse, formando uma substância diferente. Dentro de uma reação química, a gente tem aqui produtos e reagentes. Fazendo uma analogia por exemplo, ao cozinhar, ao fato da gente cozinhar. Quando a gente vai fazer um bolo, né? A gente tem os ingredientes, farinha, leite, ovo, e a gente mistura. Esses ingredientes são chamados de reagentes. No caso aqui dessa reação química que eu expliquei anteriormente, quem são os meus reagentes? É o H2, esse aqui, e o I2. São as substâncias que eu misturei. No caso do meu bolo, os ingredientes são os reagentes. Quando eu misturo essas duas substâncias e elas se combinam de uma forma diferente, produzindo uma substância nova, no caso o bolo, né? Ou aqui dessa reação o HI, quando essas substâncias se combinam, eu tenho aqui a formação de um produto. Esse produto é uma nova substância.
Quais são os tipos de transformações químicas e como que elas podem acontecer, tá? Elas podem acontecer por junção de substâncias, por ação da luz, por ação do calor, por ação mecânica ou por ação de corrente elétrica. Vou explicar cada uma delas. Quando eu junto por ação de junção de substâncias. Esse tipo de transformação, ela decorre de uma mistura de substâncias. Eu pego duas substâncias e coloco em contato uma com a outra. Como por exemplo, a gente pode citar a mistura do iodeto de potássio com nitrato de chumbo, o que resulta no produto de iodeto de chumbo. É o que eu coloquei aqui como exemplo, né? Eu tenho aqui, numa substância, aqui eu tenho iodeto de potássio, aqui eu tenho nitrato de chumbo. Quando essas duas substâncias entraram em contato uma com a outra, formou essa substância amarela, que é o iodeto de chumbo. Formou aqui uma nova substância, e essa nova substância, iodeto de chumbo, ela só foi possível porque eu juntei dois materiais, o iodeto de potássio e o nitrato de chumbo. Essa transformação também pode acontecer com a ação da luz. É o que a gente chama de fotólise, tá? Ela tem sempre que ter ali luz para que essa reação aconteça. É o caso da fotossíntese. A fotossíntese ela só acontece se tiver presença de luz solar. Qual que é a reação de fotossíntese? É considerada uma reação por quê? Porque vai liberar um gás. Que gás que ele vai liberar? O gás oxigênio. Nessa reação, a planta transforma o gás carbônico numa nova substância, que é o oxigênio. Por isso é que a gente evidencia que há uma transformação química, né? Porque produzem um gás. E essa produção de gás só foi possível porque ela aconteceu na presença de luz, no caso, o Sol. Quando essa transformação acontece, a gente fala que essa reação é chamada de fotólise. Essa transformação também pode ser feita pela transformação por ação do calor. Sempre quando a gente tiver um calor agindo ali para que essa transformação aconteça, que é o caso do nosso bolo, né? Quando a gente mistura o ingrediente e a gente faz esse bolo, leva esse bolo até o forno, o calor provoca uma formação de uma nova substância, que é o cozimento dos alimentos. Nesse caso, quando o calor for o agente da transformação, a gente chama essa reação química de termólise. Aqui eu coloquei como exemplo, né? O aquecimento está fazendo com que a substância se modifique e se transforme numa nova substância. E ela é evidenciada tanto pela absorção de calor, porque tem que ter absorção de calor para que isso aconteça, muda de cor, porque o bolo, na verdade, era um bege bem clarinho e ele pode se transformar até num amarelo, num bege mais escuro, né? E acontece aqui a formação de um gás, que esse gás é liberado, por isso é que a massa cresce. Essa transformação pode ser provocada também por ação mecânica, tá? Essa ação mecânica tem que ter uma ação, né? É o caso do atrito, por exemplo, quando eu vou acender um palito de fósforo. Eu provoco uma ação, faço uma ação mecânica de atrito e esse atrito provoca ali uma reação química, que no caso é evidenciada pela liberação de calor. A gente pode também provocar uma transformação por ação da corrente elétrica, tá? Esse aqui é um processo mais complexo que a gente aprende e entende ele mais lá no ensino médio. Mas eu vou explicar rapidamente. Quando a gente coloca a corrente elétrica num processo e essa corrente elétrica provoca uma mudança na substância, a gente fala ali que aconteceu uma reação por ação, a gente chama de eletrólise, tá? Aqui eu tenho como exemplo essa substância aqui, sulfato de cobre,
tá? E aqui a gente tem uma descarga elétrica. A gente tem aqui uma fonte de energia e essa fonte de energia vai provocar a separação do cobre e do sulfato. Eles vão ficar separados. Como aqui eu usei essa corrente elétrica, a gente chama essa transformação de eletrólise. E é isso, pessoal. Próxima aula eu explico mais coisas. Beijo!